As forças de segurança foram mobilizadas ontem à noite por causa de um corpo encontrado em um matagal em Paysandu. Tudo leva a crer que se trata da Luzinete, a mulher desaparecida desde o dia 10, que nós mostramos ontem aqui no programa. O corpo de Luzinete Matias, de 40 anos, foi encontrado neste matagal, na beira de uma estrada rural entre Paysandu e o distrito de Água Boa. As equipes da polícia, do Instituto Médico Legal e da Perícia Técnica estiveram no local. O delegado responsável pelo caso não tem dúvidas de que é o corpo da mulher, que estava desaparecida há 10 dias. A gente já tinha convicção já há algum tempo que ela estaria morta, só que a gente estava correndo atrás de uma confirmação, agora se deu a confirmação, mas a preocupação nossa era justamente isso, a família encontrar o corpo para poder enterrá-lo, já que a gente já percebia que desde o primeiro momento tratava-se de um feminicídio. A gente mostrou o caso aqui no Tribuna da Massa. Os parentes de Luzinete estavam desesperados à procura dela. Tinham feito buscas até em terrenos baldios de Paysandu. A esperança é a última que morre, né? Mas, assim, para ser sincero, o coração já está apertado. A gente quer encontrar ela, seja do jeito que for, mas a gente quer encontrar ela. A vítima teria saído para comer um lanche com o namorado no domingo, dia 10 deste mês, e não retornou para casa. Pedro Francisco Falcão, que namorava a Luzinete há pelo menos 8 meses, é considerado o principal suspeito do crime. Ele foi interrogado na quinta-feira da semana passada, mas acabou sendo liberado. Nesta quarta-feira, a polícia de Paysandu conseguiu na justiça um mandado de prisão contra ele, mas não foi mais encontrado. Por isso, já é considerado um foragido da justiça. Com todas as informações levantadas, traçar uma linha que ele apareceu como principal suspeito e se confirmou agora com a localização do corpo. O IML não deu prazo para a liberação do corpo para o enterro. Então a gente vai tentar a evidência de prova, né? Alguns materiais que em relação ao que aconteceu com a moça, né? Alguns mandam para laboratório, anatopatológico, se a gente conseguir levantar esse negócio do crime. A família da mulher assassinada espera que o suspeito seja preso o quanto antes. Justiça, né? Com certeza, justiça, que ele venha ser preso, venha pagar por esse crime que ele cometeu. Que ele deveria ter pensado um pouco nos filhos dela, que são de menores alguns, outros de maior, mas que tinha só ela como mãe, né? O único ponto seguro deles era a mãe. Ele veio tirar isso deles, né? Então a gente gostaria que a polícia fizesse justiça, que ele tem que ser preso e pagar por esse crime. Olha, lamentável, infelizmente, assim como a polícia e os familiares também já temiam pelo pior, a gente aqui também que estava acompanhando o caso, infelizmente, também tinha essa expectativa que, infelizmente, acabou sendo concretizada. A Luzinete realmente foi encontrada sem vida. Os indícios são de que realmente aconteceu um crime de assassinato. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado titular de Paysandu, doutor Matheus. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Um crime de grande repercussão na cidade, que já tem um histórico de trauma com pessoas desaparecidas, né? Quando aconteceu há tempos atrás, há 15 anos atrás, o caso da Graciane Bandeira. Nesse caso, a polícia começou as investigações de maneira rápida. Assim que recebeu o comunicado, já partiram equipes em campo para tentar descobrir o que aconteceu? Isso, a gente ficou sabendo da notícia terça-feira, o fato tinha ocorrido domingo, e quando compareceram na delegacia os familiares, e inclusive o Pedro, para relatar o que tinha ocorrido, a gente já começou lá a levantar informações. A narrativa dele era uma narrativa falha, né? A gente já tinha percebido que ele estava falando algumas coisas que não condiziam com o desaparecimento, e a partir daí a gente traçou uma linha de investigação como ele sendo o principal suspeito. Lógico, não descartando outras linhas de investigação, porque foram surgindo informações que poderiam levar a outras pessoas,
mas a gente conseguiu traçar essa linha e levantar as provas necessárias para ter certeza que foi ele que realizou o crime. Bom, doutor, o senhor que esteve frente a frente com ele, olhou nos olhos dele. Lógico que ele não ficou preso quando houve essa suspensão, porque a lei não permite mesmo, se o senhor quisesse prender ele, não tinha como, né? Não havia situação de flagrante e tudo mais, depois foi pedido mandado de prisão. O que o senhor sentiu, já que ele, inclusive, conversava com familiares e se mostrava disposto a ajudar a procurar a Luzinete, né? O que deu para perceber da conduta dele, era uma pessoa extremamente fria. Ele não esboçava sentimento, nem de tristeza, nem de alegria. O discurso dele era sempre o mesmo. Ele repetia o trajeto que ele falou que fez, o momento que ele pegou ela, o momento que ele deixou ela em casa. E ele não esboçava sentimento nenhum, nem de arrependimento, nem de tristeza. E isso foi chamando a atenção. E a gente foi indagando, fazendo perguntas que ele teria que ter outro tipo de resposta. Ele manteve aquela linha, né? Então, para a gente não fazer um juízo de valor precipitado, a gente juntou todas as informações que a gente podia naquele momento e foi por fora tentando desconstruir a narrativa dele. A gente fez uma análise árdua de imagem, de câmeras, a população ajudou, tenho que agradecer que a população se sensibilizou com o fato. Os familiares sempre estiveram perto, a gente manteve eles perto justamente para eles entenderem o nosso trabalho. Investigação de homicídio não é uma investigação fácil, os elementos de informação eles demoram a surgir. A gente teve que analisar mais de 50 horas de câmeras de segurança do entorno para demonstrar que ele não fez o percurso. Nós estamos vendo aí algumas imagens, né, doutor, que a polícia teve acesso. Exatamente. O que essas imagens mostram? Essa imagem é a imagem inicial, é a imagem que começa a nossa investigação a partir daí, é a imagem que ela sai do lanche. Pode perceber que... O carrinho de lanche atrás ali e o carro é o dele? O carro é da esposa do namorado dela, que no decorrer das investigações, no início ele falou que era solteiro, depois a gente descobriu que ele tinha uma esposa, né? O carro está no nome dela. Nesse dia, esse horário foi o inicial, a partir daí que começou a nossa investigação, se percebe na imagem que há uma mulher entrando, inclusive a roupa que foi achada é a roupa que aparenta na imagem, uma roupa calça jeans clara, ela entra no veículo e aí que começa a inconsistência da narrativa dele. Daí, de onde ele saiu até a casa da Luzinete, 20 minutos, 25 minutos com trânsito. Ele, para percorrer esse percurso, que a gente viu pelas imagens, ele demorou quase 2 horas. Então, quer dizer, e aí depois a gente percebeu que o percurso que ele falou que fez, ele não fez. Então ele desviou a rota, cometeu o feminicídio e ocultou o cadáver. Bom, a gente já viu, esse é o foragido, tá, gente? Esse é o principal suspeito, ele já é considerado foragido, está com mandato de prisão decretada pela Justiça, decreto esse que foi dado pela Justiça depois das provas que foram colhidas pela polícia durante a investigação. Foi quando que surgiu já esse decreto de prisão, doutor? A gente já estava batalhando por ele já há alguns dias, a gente estava mantendo um contato mais estreito com o judiciário para que já saísse o mais rápido possível, que era nosso interesse já manter ele próximo, manter ele preso pelas informações que a gente tinha justamente para evitar a fuga. Infelizmente, por fatores externos, assim, a gente não conseguiu. Né? Exatamente. A gente não conseguiu, mas o que a gente fica feliz nesse momento é de ter elucidado o fato, ter prova suficiente para apontar ele como autor do fato e poder devolver para a família a Luzinete. Lógico, a gente não queria, em momento algum, que esse resultado trágico, a gente queria encontrá-la com vida, mas pelo menos a gente devolveu ela à família para que ela possa ter um enterro digno, que essa que era a nossa grande preocupação. Não deixar esse crime sem resposta e a família à procura do corpo da Luzinete. Bom, gente, o crime, ele não chocou só a família, chocou também a população que acompanhou de perto todo o andamento da investigação policial. Não foi à toa. A Luzinete é mãe de 5 filhas, uma mulher trabalhadora, pelo que a polícia levantou do perfil dela, uma pessoa disciplinada que nunca faltava no serviço, não chegava atrasada no serviço. A princípio,
a questão aí do relacionamento extraconjugal. Os depoimentos levam a crer que ela estaria sendo enganada por ele. Ele disse até mesmo para a polícia que era solteiro e, na verdade, era casado. Então, esse é o perfil da vítima. Agora, o que me assusta aí, doutor, é o perfil do assassino. A gente já viu outros crimes, o qual, quando o assassino age, dando depoimento dessa maneira, tentando contar uma história, repetindo essa história, que a gente sabe que é mentira, mas que a gente vê que ele está acreditando naquela mentira. Você acha que acredita que existem indícios de perfil psicopata por parte desse rapaz? Olha, é prematuro falar isso sem um estudo mais detalhado, mas pelo que eu percebi, sim. A postura dele sempre foi fria, ele sempre manteve E depois, com o próprio depoimento que a gente teve dos familiares, ele era uma pessoa extremamente possessiva. Inclusive, quando ele começou esse relacionamento com ela passou a ter menos contato com a mãe. Ela tinha muito contato com a mãe, ela passou a ir menos na casa da mãe. Ele ficava controlando ela até quando ela ia para a igreja, para fazer as orações. Ele ficava próximo, ele não acompanhava ela pessoalmente, mas ele ficava parado dentro do carro, entendeu? Então, isso demonstra que ele tinha um sentimento de posse em relação a ela. E nesse dia, antecedendo o dia dos fatos, a gente tem um relato que ela apareceu e mostrou para a mãe uma aliança, né, que seria uma aliança de compromisso. Essa aliança ela não foi encontrada no corpo, mas ela foi encontrada dentro do carro. Tanto a que ele estava usando, como ela que estava usando. E foi reconhecido como sendo a aliança dela. Então, tudo indica que houve uma ruptura no relacionamento e ele não aceitou essa ruptura e acabou a vitimando. Coloca de novo a imagem do acusado aí na tela para toda a população ver. Esse é o homem que agora está sendo procurado pela polícia. É o principal suspeito de ter matado a Luzinete de Paissandu. Doutor, é muito importante agora, nesse momento, que a população continue dando apoio à polícia, trazendo informações, né? Sim, é importante, não só isso, é importante que a população ela se atenha a pegar informações em órgãos de credibilidade, como o seu programa, como outros programas de credibilidade. O que a gente percebeu durante a investigação é que começaram a surgir, não sei por maldade, ou não sei qual o interesse, ou de transformar isso num espetáculo. Fake news, né? Fake news. A gente foi vítima de vários, demais, porque ele cria uma expectativa nas pessoas que não condiz com a realidade. Aí fala, mas por que não foi feita aquela diligência? Não foi feito porque não era o momento de ser feito. E aí ontem, inclusive, na quarta-feira de manhã, a gente foi surpreendido, avisado por próprios familiares dela, que estavam marcando uma passeata em Paissandu para... que a família estaria organizando uma passeata. Exatamente. A família estaria... E a família não estava organizando nada disso. E a família não estava sabendo, inclusive, foi contra essa passeata, porque justamente eu sempre mantive a família próxima. Ela viu a seriedade do nosso trabalho e ela viu que aquilo não era necessário para aquele momento. A gente estava fazendo o que podia ser feito no momento que podia ser feito. Então, a gente agradece a participação da família, de todas as pessoas que nos ajudaram, e a gente pede sempre que as pessoas elas procurem verificar as informações antes de repassar, porque ao invés de ajudar, ela prejudica e cria uma situação de instabilidade desnecessária. Tanto que, graças a Deus, nosso trabalho foi bem concluído, a gente conseguiu dar uma resposta em tempo consideravelmente, de acordo com as dificuldades, um tempo muito bom, e a gente espera que, caso ocorra outros casos parecidos, confie na Polícia Civil de Paissandu. Nossos casos, esse ano, 3 homicídios em Paissandu, contando com a da Luzinete, os 3 solucionados e os autores ou presos ou com mandado de prisão expedido. No ano passado também a polícia teve um bom índice, aliás, um excelente índice de elucidação dos crimes. 100% dos crimes foram esclarecidos no ano passado, crimes contra a vida que aconteceram na cidade. Agora, doutor, um outro detalhe dessa história, o assassino ele se preocupou em deixar o corpo num local onde ele, com certeza, tinha uma expectativa de que se demorasse ainda mais para encontrar esse corpo. Como que a polícia chegou até o local onde o corpo foi desovado? A gente começou a delimitar umas áreas de acordo com o deslocamento do veículo. A gente começou a delimitar algumas áreas de busca. Então, a gente
delimitou essas áreas e deixou grupos específicos atuando nessas áreas para verificar a existência ou não de corpo ou algum indício que levasse a gente a identificar onde poderia estar o corpo. Um grupo desse, uma pessoa específica, passou pelo local, pelo forte odor, já que já estava há 10 dias o corpo lá em decomposição, pelo forte odor, ela suspeitou e aí ela foi ver debaixo de uma pilha de madeira, no meio do mato, o corpo escondido, que era o da Luzinete, e acionou, a gente prontamente foi ao local e isolou a área, colheu uns elementos lá que vão fazer parte do inquérito e chamou a perícia e os outros órgãos técnicos para retirar o corpo. Bom, quando o corpo está assim, em adiantado estado de putrefação, muitas vezes dificulta descobrir qual foi a causa da morte. Existe já algum indício se ela foi morta em outro lugar e o corpo foi jogado ali, ou se ela foi morta ali e como ela foi morta? Não, eu estou esperando que a perícia me dê os laudos necessários, porque, que nem você falou, o corpo em estado de decomposição, ele apresenta alguns sinais que, para um leigo, pode parecer ser uma coisa, mas na verdade é outra. Então, para não fazer juízo precipitado, a gente está esperando o laudo, inclusive para ver, o laudo ele pode trazer mais elementos, inclusive, que não foram visualizados ali, para a gente, com base nisso, a gente encerrar as investigações e mandar o caso para a justiça. Bom, quanto tempo demora mais ou menos para sair esse laudo? Aí vai depender do ML. Do ML. Esse laudo é imprescindível na questão da continuação do trabalho da polícia para formalizar a acusação contra o principal suspeito que está foragido, mas quando for localizado vai ter que acertar as contas com a justiça. Bom, chegou uma pergunta aqui para a gente pelo nosso WhatsApp que é pertinente. A gente vê que o acusado ele tem uma tatuagem no pescoço. O que está escrito? Você chegou a ver para facilitar, de repente, para facilitar na questão da identificação dele? Não, a gente não foi objeto, porque a gente teve muito cuidado, inclusive na aproximação com ele, que a gente estava tentando evitar a fuga e a gente achava que ia conseguir a prisão em tempo hábil, o que não ocorreu. Então a gente tentou não ser muito invasivo para não... Para ele não desconfiar que você estava desconfiando dele. Exatamente, mas infelizmente ele conseguiu empreender fuga, mas a gente está no encalço dele e a gente pretende prender o mais rápido possível. Bom, esse é um detalhe aí importante para você que está assistindo a gente, se de repente vê esse elemento em algum lugar, acionar a polícia. Ele tem ali uma tatuagem realmente no pescoço, na hora de alguém identificar ele e acionar a polícia, essa tatuagem pode ajudar. O nome dele mesmo, doutor, qual que é? Pedro Francisco Falcão. Pedro Francisco Falcão. Ele trabalhava? Não, ele estava desempregado. Estava desempregado no momento. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, doutor. E a gente gostaria aqui de parabenizar o trabalho seu e da sua equipe. Foi realmente um trabalho fantástico. A gente sabe que existem famílias que sofrem quando não tem alguma informação concreta, principalmente quando existe essa situação de desaparecimento, e foi graças a esse empenho por parte da equipe do Dr. Matheus que hoje essa família tem a oportunidade de enterrar aí a sua parente com dignidade. Fica aí também os nossos sentimentos aos familiares, registrar aqui e enaltecer o trabalho do senhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de explicar o caso. Aproveito a oportunidade também para agradecer minha equipe. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe dedicada, que abdicou de muita coisa. A gente parou tudo que estava fazendo para dar essa resposta e, graças a Deus, a resposta veio. Mas foi fruto de um trabalho e dedicação exclusiva para elucidar o caso e deu tudo certo. E a gente espera que crimes desse tipo não voltem a ocorrer, mas se voltar a ocorrer, a resposta será imediata. Beleza, vamos torcer aqui para que nós também conseguimos contribuir através da nossa reportagem sobre o caso, colaborar para que denúncias cheguem para vocês, para que coloquem um assassino atrás das grades. Esse é o próximo passo por parte da polícia. Muito obrigado, doutor, mais uma vez.